Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Eu vou pedir à igreja, por favor, para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo 15. Eu vou pedir que a igreja leia ao contar o 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Os irmãos leiam, por favor. 1, 2, 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glórias a Deus. Podeis assentar glorificando ao Senhor. E quero, nessa manhã, contextualizar um pouco mais da palavra de Deus e discorrer um pouco sobre ela. Citando que no início da criação, a terra era sem forma e vazia, e a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 1, versículo 2. No versículo 3, Deus cria a luz para que haja separação da luz com as trevas. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação de águas que estão debaixo da expansão. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. E no meio das águas haja separação de águas que estavam toda por baixo da expansão. E Deus chamou a expansão céu. E haja ajuntamento, Deus dizendo: haja ajuntamento das águas, e apareceu a porção seca. Essa porção seca Deus chamou terra. A partir daí, irmãos, é um entendimento que nos dá como que foi criado a partir desse momento os anjos. É um entendimento que nós temos. Na sequência, a estrela, o sol, tudo para adorar a Deus. Isso lá em Jó 38:7 nós podemos dar uma pesquisada. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12, nós podemos dar uma verificada também. E na sequência dessa contextualização, vemos Lúcifer se rebelando contra Deus, que era a criação de Deus, querendo ser maior do que Deus. Hoje em dia tem alguns querendo ser maior do que Deus, né, irmãos? Tem alguns se posicionando querendo ser maior do que Deus. E Deus expulsa Lúcifer de lá. Ezequiel 28:17, nós vamos ver uma ilustração sobre isso, uma passagem sobre isso. Isaías 14, 12 e 15, nós também vamos ver. E em Lucas 10:18, Jesus dizendo: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, Deus jogou ele lá de cima para baixo. Então, conjecturando um pouco nessa parte, eu creio que quando ele foi jogado de lá de cima para baixo, Satanás, chegando aqui, disse: bom, eu não consegui o que eu queria, mas aqui agora eu vou dominar. Aqui agora eu tenho domínio. Mas aí em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem. Deus forma o homem do pó da terra. No versículo 8, ele planta um jardim no Éden. Aí no capítulo 3, do versículo 4 até o 24, nós vemos a mulher dando ouvido à serpente e seduzindo o homem ao desobedecer a Deus, e Deus expulsa eles do jardim. Deus expulsa eles do jardim. No capítulo 3, que nós acabamos de ler de Gênesis 3:15, contemplamos aí, amados, uma grande promessa. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós estamos hoje vendo esse resultado. Nós estamos contemplando essa parte. E na Bíblia, desde a queda do homem lá
discussão no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, que nós vemos aí 3, 23 e 24, Deus prometeu e tem uma promessa. Prometeu a promessa e tem uma promessa para resgatar o homem, para voltar a ter comunhão plena com ele. Porque em Romanos 3, 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas através desse sangue nós somos resgatados. Nós temos essa oportunidade. Glória a Deus. Então, Satanás desde a criação ele tem procurado destruir o homem. Ele não para, ele não deixa de tentar destruir o homem de todas as formas. Mas aí quando nós começamos a estudar o Novo Testamento, nós começamos a ver aí essa promessa que está se chegando. Em Lucas 1,13, nós lemos lá que o Zacarias entra no templo para oferecer, para queimar o incenso. E lá, ele era um sacerdote, o anjo Gabriel aparece para ele e diz para ele: as tuas orações foram ouvidas, e a tua mulher dará à luz um filho. A mulher estéril, era de idosa, era de idade. Mas olha, a promessa que Deus faz, ainda que você ache impossível, para ele nada é impossível. Porque em Lucas 1,37 pergunta: há algo impossível para Deus? Não, não há. Então, se Deus te fez uma promessa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, a oração de Zacarias, o anjo diz: as tuas orações foram ouvidas, chegou até Deus. Você tem dúvida que a tua oração está chegando no céu nesse momento? Você tem dúvida que você tem orado, está chegando no trono de Deus? Se você tem dúvida, não recebe, mas se você crê, você vai receber. Se você tem dúvida, não recebe, mas se crê, vai receber. Porque eu creio que naquele momento Zacarias ele debateu com o anjo. A Bíblia não nos diz isso, mas ele debateu com o anjo, porque o anjo chega a ponto de dizer: porque tu não crês, vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Então imediatamente ele ficou mudo. Mas aí quando nós começamos a chegar lá em Lucas 1, 26 e o 38, até o 38, o anjo Gabriel, o mesmo anjo aparece para Maria, diz: salve agraciada por Deus, tu vais gerar no teu ventre e será filho do Altíssimo, chamará-se Jesus. Esse Jesus está aqui nessa manhã, na representação dessa mesa. Glórias ao nome de Jesus. Aí nós discorrendo, como eu falei aqui na palavra de Deus, em Mateus 2,16, 18, até do 16 até o 18, nós vemos lá Satanás usando o homem, como ele sempre usou, usando Herodes no nascimento de Jesus, já no nascimento de Jesus, procurando usar Herodes para matar todos os meninos até 2 anos de idade. Então ele não para de trabalhar. Você fique atento, porque ele vive ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando uma forma de tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao seu redor para te dar o livramento. Glórias a Deus. Então, como nós vemos aí em Mateus, nós vemos João Batista foi crescendo e ele passou a viver no deserto. E começou a ministrar o seu ministério profético mais ou menos com a idade de 30 anos, que era a idade aceita pelos judeus para o andamento, para o desenvolvimento do seu ministério profético. Então, em Lucas 1,80 você vai ver que o anjo se apresenta lá para Isabel por volta de 30 anos também, 30 anos de idade. Ele estava lá e quando ele recebeu em Lucas 7,28, Jesus disse que do nascido de mulher não há profeta maior que João Batista. Dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Então, isso mostra que todo o plano de Deus está em ação e o inimigo procurando destruir, procurando atrapalhar. Todos os planos de Deus na sua vida, não fique tranquilo, porque o inimigo vai procurar debater, vai procurar impedir que aconteça. Mas nós temos um advogado que intercede por nós. Nós temos um advogado que intercede por nós. Glórias a Deus. Então, quando João começa seu ministério pregando no deserto, nós lemos aí em Mateus, do 3, do 1 ao 6, que João começa a pregar dizendo o quê?
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nesta manhã, você tenha certeza, está também próximo o reino dos céus, que virá em breve virá. Esse João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele batizava, mas dizia em Lucas 3,16: vem um. Olha só como João diz: vem um, que não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, que é o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, em João 1:29 diz: eis aí o poder de Deus, que ele já estava vendo o Jesus que estava vindo para ser batizado por ele. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu estou sendo rápido, irmão, sucinto, porque o horário não nos espera. Mas, nesta manhã, você tem algo para se arrepender? Eu tenho algo para me arrepender. Você tem algo para se arrepender? Arrepende-se. Arrepende, porque é chegado o reino dos céus. Se aquele que disser que não tem nada para se arrepender, ele é santo, ele não fica aqui, irmão. Ele vai para o céu. Ele já vai de imediato. Porque eu me arrependo, porque a palavra te diz que eu peco por pensamento, palavras e horas. Então eu peco a todo instante, tenho necessidade do arrependimento. Glórias a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus continua seu ministério. Aí quando Jesus já passa por Herodes querendo matar as crianças também, até 2 anos, dá uma ordem para matar todas as crianças. Você vê que lá em Êxodo, ele usa o faraó para matar também todos os meninos. Aqui com Jesus ele ordena, já Herodes ordenando, para que mate todos os filhos até 2 anos. Por quê? Ele pensava: não, eu não vou perder essa posição, porque ele já entendia que era o rei que estava chegando. Era o rei que estava chegando, havia a promessa do rei chegar. E Jesus continuou seu ministério, e é quando vai se aproximando do cumprimento da promessa da redenção para o homem. É quando vai chegando o cumprimento da promessa para a redenção do homem. Na crucificação, Jesus manda lá em Lucas 22 preparar a Páscoa. Está aqui, ó. Jesus manda preparar a Páscoa. Como podemos hoje ver nesse simbolismo da mesa, a Páscoa do Senhor, a ceia. Nós podemos ver aí. A partir de então, Jesus é perseguido. Olha o inimigo como trabalha. Ele não para de trabalhar, não. Aí a partir de então, Jesus é perseguido, preso, açoitado, é levado para a cruz, para ser crucificado. Então ele continua. Se ele perseguiu, maltratou, procurou usar seus instrumentos para perseguir Cristo, como é que ele não vai procurar atingir o homem? Interessante é que quando Deus expulsa Satanás lá de cima, que ele diz assim: bom, aqui agora eu vou dominar. E que Deus cria o homem do pó da terra, e ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o inimigo diz? Eu joguei, foi jogado lá de cima para baixo, eu estava aqui no domínio. Aí ele vem e faz esse homem para chegar aqui e vir me atrapalhar. Eu estou conjecturando aqui, viu, irmão? Ele vai para me atrapalhar. Essa é a razão pela qual o inimigo não deixa nunca de te perseguir. Sabe por quê? Porque ele não consegue atingir Deus, mas ele procura atingir você, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então ele procura atingir você, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. É por isso, ele não consegue atingir Deus, ele não consegue fazer nada contra Deus, mas com você, ele procura tentar, como ele tentou no Éden, e foi expulso de lá de dentro do jardim. Então, a partir de então, Jesus perseguido dessa forma, mas aí Cristo, quando Cristo é crucificado, eu conjecturo aqui novamente, mas quando Cristo é crucificado, Satanás diz: bom, agora ali morreu a semente da mulher, ali acabou a semente da mulher. Mas aí Jesus inspira lá em Lucas 23:16: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Já em Lucas 24:5-6, Jesus no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Aleluia.
A semente que Satanás pensou que tinha morrido, ela ressuscitou. Está vivo, irmão. No simbolismo aqui, está vivo, está no nosso meio. Está no nosso meio. Aqui está a promessa feita por Deus para resgatar o homem. Aleluia. Aleluia. Satanás pensou que ali morreu a semente da mulher. Mas não, ele está vivo. Vivo, vivo. E hoje celebramos esse memorial, que é a nossa vitória através da cruz. Hoje nós celebramos esse memorial que é a nossa vitória através da cruz. Em 1 Coríntios 11, 24, fazei em memória de mim. Fazer em memória de mim é lembrando o passado. Fazer isso em memória de mim, lembrando o passado. No versículo 26, anunciai a morte até que venha. É o sofrimento de Cristo. É o sofrimento de Cristo. No 28, examine-se, pois o homem a si mesmo é o presente. É o presente. Então, examine-se, nós temos que nos examinar, saber como é que nós estamos. Glórias a Deus. Então hoje, amados, hoje não é um culto comum. Hoje é o dia da mesa. Hoje é o dia da mesa. É dia de memória. É dia de aliança. Você hoje pode fazer aliança com Cristo. E você que ainda não fez, tem a oportunidade de fazer. Porque eu mencionei aqui em Romanos, como diz que o homem foi destituído da glória de Deus, mas hoje você tem a possibilidade de fazer essa aliança novamente. O homem tem a possibilidade de fazer essa aliança novamente. Então, mas antes da mesa, como nós estamos falando aqui, antes da mesa, vem a voz no deserto, como João Batista. Como João Batista pregando. Não veio trazendo conforto, irmãos, ele veio trazer confronto. João Batista não veio trazer conforto, não, ele veio trazer confronto. E qual é o seu deserto hoje? Qual é o seu deserto hoje? Sabia que todos nós temos um deserto? Todos nós temos um deserto. Muitas vezes um deserto que nós mesmos não conseguimos sozinhos sair dele. Mas tem um que instrui o caminho que você deve sair desse deserto. Em que área da sua vida, do seu interior, tem um deserto a ser confrontado? Como João confrontou aquelas autoridades que lá estavam. Então, precisamos hoje estar nos confrontando o nosso deserto. Porque ninguém pode sentar à mesa, do Senhor carregando bagagem. Pode não. Muitas vezes essa bagagem que é preciso deixar no caminho. Então, não tenha bagagem carregando com você para sentar junto à mesa. Deus não prepara, amados irmãos, a mesa primeiro. Ele prepara o coração. Ele não prepara a mesa primeiro, ele prepara o coração. Você está com o coração preparado hoje para que nós possamos adquirir essa vitória, participar dessa vitória? Ele prepara o coração. Qual é o grito que ecoa no deserto hoje, irmãos? Diz Mateus 3:2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João não sussurra, irmão. João não sussurra, ele grita, porque há momentos em que Deus não fala suavemente conosco, ele sacode a nossa alma. Tem momentos que Deus não fala suave como falou com Elias lá na caverna, não. Ele sacode, e nesta manhã ele está te sacudindo. Levanta, porque eu tenho algo especial para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele te sacode, eu tenho algo especial para você nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Isso é como um alarme de incêndio. Ele toca bonito, né? Ele toca alto. Mas é incômodo. Sabe por quê? Porque o perigo é iminente. Então, nesta manhã, se Deus está gritando, se Deus está falando, é porque há algo que nós precisamos estar atento. Então, Ele está te sacudindo nesta manhã. Arrependimento é esse alarme de Deus, dizendo ao homem: se você continuar assim, vai perder algo poderoso, valioso.
Arrependimento não é lágrima momentânea, não. É mudança de rota. É mudança de rota. É abandonar o que está matando, tirando a sua comunhão com Deus. Lágrima momentânea não resolve. Mas quando se derrama o seu espírito na presença de Deus, quando nos derramamos na presença de Deus, ali há arrependimento e a cura, porque é só assim a cura da alma. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não dá para segurar o pão com as mãos sujas de pecado não confessado. Mais uma vez confessado, irmãos. Aleluia. João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Deus diz que se você confessar que os seus pecados me lembrarei jamais. É jogado no mar do esquecimento. É jogado no mar do esquecimento. E ainda que seus pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Então Deus é isso, e hoje é a oportunidade de nós fazermos isso. Porque quando João diz preparando, que ele vem preparando o caminho para o Senhor, Deus não anda em terreno bagunçado, irmãos. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma preparação. Então, quando nós vemos aqui para a ceia, participar da ceia, nós temos que estar com o coração preparado, o coração limpo. Não há vaga, não há espaço para você e eu guardarmos rancor, guardarmos ódio, guardarmos ressentimento. Não, o nosso coração tem que estar limpo, porque quando Mateus 3, no versículo 3, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Então nós temos que estar limpo para vir e tocar no pão e no sangue do Senhor, no simbolismo da nossa ceia. Naquele tempo, quando um rei ia passar, e hoje ainda existe isso, quando o rei ia passar, vinha aqueles que eram responsáveis e diziam assim: arruma um caminho aí, porque o rei vai passar por aqui, deixa tudo preparado. Hoje, quando nós temos uma autoridade, prefeito, governador, que vai visitar um bairro, visitar uma cidade, o que é que eles fazem? Eles fazem, tira tudo que não presta, deixa limpinho, para que aquele governador, aquele prefeito passe. Então, nosso coração tem que estar puro, tem que estar limpo também, para falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há espaço para ter essa bagagem de rancor, de ódio. Não. Então hoje é dia de arrependimento, e digo mais, é um dia de perdão e de pedir perdão. É dia de perdão e de pedir perdão. Você tem algo para pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho? Peça, hoje é dia de pedir perdão e é dia de perdoar. Porque o Senhor nos perdoou. Assim o Senhor nos perdoou. Então quando o rei ia passar, arrumava o terreno, arrumava tudo ali. Esse é o Rei dos Reis. Nós precisamos estar com o nosso caminho arrumado, porque o Senhor não trilha por terreno bagunçado, por terreno sujo. Então, limpamos hoje. Hoje é o nosso dia de limpar. Glórias a Deus. Imagina uma importante casa. Uma importante casa. Aí chega na sua casa uma importante autoridade, uma importante visita, e essa casa está toda bagunçada, está toda suja. Você não corre, nós não corremos lá e arrumamos a casa, limpamos, deixamos tudo ordenado para aquela visita chegar e achar tudo bonitinho? Então o Senhor Jesus está visitando o teu coração hoje, a tua casa. Ele está visitando a sua vida, está visitando o seu coração, visitando o seu coração nesta manhã. Então tem que estar tudo limpinho, bonitinho. Glórias a Deus, aleluia. Mas temos que estar arrumado. Então hoje, nessa total arrumação e limpeza espiritual, a mesa está posta, irmão. A mesa está posta. A mesa está aí. Glórias a Deus. No versículo 4, João tinha a aparência de pregador famoso? Não, ele não tinha a aparência de pregador famoso. A roupa era simples, a alimentação era simples, a vida era simples, mas carregavam uma poderosa autoridade, que era a autoridade de Deus.
autoridade de Deus. Ele não tinha bagagem de pregador famoso, mas tinha uma autoridade que só ele tinha, dada por Deus. Faça uma ilustração, uma embalagem bonita. Hoje, você pega uma embalagem muito bonita, linda, mas pode esconder ali algo vazio, algo que não tem conteúdo nenhum. Mas aí você pega uma aparência, uma embalagem muitas vezes simples, que você olha e não tem aparência nenhuma. Aí você pega, muitas vezes vem lá, às vezes faz uma brincadeira, pega lá numa caixinha bem simples e quer presentear alguém, e pega um celular de última geração. Pega lá, faz um pacotinho bem simplesinho, entrega para você, você vai olhar, um presente. E aí pega outro, uma caixa muito bonita, muito linda, aí chega lá, dá para as mulheres, por exemplo, uma mulher, uma esponja, um bombril e um detergente para lavar a louça. A mulher vai olhar assim e vai dizer, como? Um embrulho tão bonito e me dá esse presente? Mas aí a outra vai e recebe um presente embrulhado num papelzinho de pão, muito simples. Quando abre lá tem um celular de última geração. Qual foi o mais importante? Foi aquele que estava na embalagem, que ninguém dava nada por ela. Muitas vezes você é essa embalagem. Muitas vezes você é essa embalagem. As pessoas olham, não dá nada por você, mas tem algo importante na sua vida. Tem algo importante que você vai transmitir. Essa autoridade que João Batista tinha. Aleluia! Ele não tinha aparência, mas tinha um conteúdo que era mais do que aparência, a autoridade de Deus. Aleluia! A ceia não é quem parece mais espiritual, irmão. É sobre quem está mais quebrantado. A ceia não é para quem parece mais espiritual, é para quem parece mais quebrantado. Você pode chorar hoje na presença de Deus, porque Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! Confissão de pecados é o caminho para a cura. Então, se você tem algo hoje para ser confessado, confesse com o Senhor. Vai para Ele. Diga para Ele o que você tem que confessar. Glórias ao nome de Jesus. No versículo 5 e 6 que nós lemos, vemos a confissão de pecados. O povo vinha de Jerusalém, da Judéia, encontrando com João Batista, vinha das províncias lá, e não escondia os seus pecados. Eles revelavam os seus pecados, eles confessavam e eram continuamente dominando, mas exposto diante de Deus, como todos os pecados que nós temos é exposto diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, nessa manhã, você tenha certeza, a tua vitória chegou. João Batista chegou e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou. O reino dos céus chegou. Simbolicamente, nós estamos vendo aqui através dessa mesa. Estamos vendo aqui através dessa mesa. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Ali consumou-se a tua vitória e a minha. Que se não fosse isso, Satanás pensou que tinha matado a semente, tinha exterminado com a semente. Mas essa semente está germinando até hoje nos nossos corações. Essa semente está germinando. Diga uma coisa: se a semente, a Bíblia nos diz que se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não pode dar fruto. Então, a semente que veio da mulher, ela morreu, ressuscitou no terceiro dia, e está aqui para que nós possamos dar frutos nos dias de hoje. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu faço uma ilustração aqui quando uma ferida que nós temos, que é o pecado, quando ela é coberta com gases, pode parecer pequena, né? Uma ferida pode parecer pequena, mas por dentro ela está infeccionada. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Quando nós temos um pecado encoberto, esta ferida
que muitas vezes, aparentemente coberta com gases, não está ali tão danosa, né? Essa ferida. Mas quando assim é o pecado não tratado é assim com a alma. Então, quando o pecado é tratado, quando o pecado é confessado, citei aqui agora há pouco, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o que é que nós podemos fazer? É confessando diante de Deus. Aí a vergonha que era de ter o pecado, a libertação e o recomeço. Apliquemos isso em nossa vida. Melhor chorar hoje diante de Deus, melhor chorar hoje diante de Deus, do que endurecer o nosso coração e viver de qualquer maneira. Então, o arrependimento, arrependei-vos, foi o que João pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. O que podemos aplicar hoje, concluindo essa mensagem? Glórias a Deus. João preparou o povo para Jesus. João preparou o povo para Jesus. E Jesus vinha e ele disse: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Hoje o Espírito Santo está preparando você para a mesa. Aleluia. Hoje Jesus está preparando, o Espírito Santo preparando você para a mesa. A mesa não é um ritual, é um encontro e ninguém entra nesse encontro de qualquer maneira. A mesa não é um ritual. A mesa não é um ritual apenas de todo mês. Todo mês, a cada 15 dias, cada 20 dias, cada um tem uma forma de ministrar, mas no nosso caso é mensal. Então não é um ritual mensal, hoje é um momento de encontro com Deus. Hoje é um momento de encontro com Deus, e ninguém entra nesse encontro de qualquer maneira. Não, glórias a Deus. Deus está perguntando: o que você precisa ser deixado no deserto hoje? Deixe. Faça uma análise, veja. É rancor, mágoa, ódio, falta de perdão, falta de arrependimento. Deixe. O que precisa ser confessado, confesse. Muitas vezes se você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e confessar, dizer: Senhor, eu tenho pecado, tenho errado diante de Ti, mas eu quero que Tu use comigo a Tua misericórdia. Pode ter certeza, Ele vai usar de misericórdia na sua vida. O que precisa ser alinhado na sua vida, ter algo direcionando. O que precisa ser consertado no caminho, falamos no caminho aqui. Aquilo que precisar hoje é a oportunidade que nós temos. Finalizando, eu dou uma sugestão para todos nós nesta manhã. Antes de tocar no pão, antes de tocar no cálice, toque primeiro no seu coração. Toque primeiro no seu coração. Antes de tocar no pão e tocar no cálice, toque primeiro no seu coração. Toque aqui, ó. Toque aqui no seu coração. Glórias a Deus. Porque não é sobre participar da mesa, é sobre estar pronto para ela. Não é sobre participar da mesa, mas estar pronto para ela. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Coloque a mão no seu coração e eu vou pedir aqui, encerrando essa minha palavra de Deus transmitida por mim, que não é minha palavra, palavra de Deus transmitida pela misericórdia que Ele me concedeu de estar passando. Eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração e o pastor Jonas, presidente desse ministério, fará uma oração juntamente com a igreja. Amém? Coloca as mãos no coração, que esse humilha será exaltado. Jesus, nesta manhã, na condição de pecador, será